Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a matéria que debatemos não se compadece com a imposição de valores de modo autoritário, mas de os propor na autonomia de pensamento de cada ser humano e em conformidade com as disposições legais que regulam o exercício da cidadania. A procriação é um tema premente dos nossos dias, pois é indispensável à sobrevivência da espécie e constitui um direito fundamental do indivíduo, sem nunca perder de vista o cerne da questão demográfica, que para Portugal, como todos sabemos, é um tema prioritário, razão pela qual o anterior governo do PSD-CDS o colocou no centro do debate político. O objetivo principal da PMA e da Lei 32/2006 foi e é o de resolver problemas de infertilidade ou esterilidade dos casais que não conseguiram ver satisfeito o seu legítimo anseio a ter filhos biológicos e de assegurar uma descendência. Porém, a evolução da nossa sociedade é permanente. Envolvidos há alguns anos sobre a entrada em vigor desta lei, considerou-se que este tema necessitava de ser repensado. Pese embora a pluralidade de visões da nossa bancada parlamentar, tentou-se que o foco do trabalho se centrasse na primazia da defesa e salvaguarda última da vida humana. Consideramos ainda que, no seguimento de vários impulsos dados desde 2009 pelo Conselho Nacional da PMA, não poderia o PSD negar o seu contributo para uma reflexão sobre a matéria. Assim, senhoras e senhores deputados, se propôs que os princípios gerais da Lei 32 se mantivessem e, no que respeita ao princípio de que as técnicas de PMA constituem apenas um método terapêutico subsidiário de procriação e não um procedimento alternativo à reprodução natural. No mesmo sentido, aliás, tinha já pronunciado o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Daqui decorrendo dois importantes corolários que ao projeto e que no projeto estão apresentados e que pelo PSD foram apresentados e que se referia constantemente e significativamente a só poder ser utilizada para tratar esta técnica uma doença e não para contornar os naturais efeitos de uma esterilidade voluntária, e só entendemos como legítima quando tenha por destinatário os membros de um casal heterossexual estavelmente constituído. Outra questão abordada também na iniciativa foi a maternidade de substituição, permitida em casos excepcionais. Assim foi apenas considerada no âmbito de um casal apto a procriar, mas que o não pôde em virtude de uma situação de infertilidade que afetava o seu parceiro feminino, como seja o caso de ausência de útero ou em caso de lesão ou doença que impeça de forma absoluta e definitiva a gravidez da mulher. Por fim, consideramos ainda um imprescindível princípio de que é com absoluta gratuitidade que a maternidade de substituição terá de ocorrer, prevendo-se molduras penais graves e pesadas nos casos em que tal disposição seja incumprida. Na anterior legislatura, em 2012, foi constituído um grupo de trabalho, como hoje já foi aqui referido, onde um conjunto de deputados de todos os partidos tentaram encontrar um texto comum sobre as propostas apresentadas pelo PSD e pelo PS, pois, como sabem, apenas estas duas baixaram à especialidade. Foi entendimento do grupo parlamentar do PSD que deveria ser concedida liberdade de voto sobre esta matéria, e a grande maioria dos deputados entendeu votar contra. Posteriormente, já em janeiro e fevereiro deste ano, novas iniciativas semelhantes foram apresentadas pelas várias bancadas parlamentares em mais uma tentativa meramente política de resolver a questão. E novamente foram reprovadas pela maioria parlamentar. Senhoras e senhores deputados, fiz parte do grupo de trabalho e dos deputados que conjuntamente trabalharam este diploma, tentando encontrar um consenso, e fui um dos deputados que votou favoravelmente este e outros diplomas sobre matérias com semelhante teor, por entender que a evolução social, científica, técnica, médica e até demográfica assim nos convoca. A minha convicção é da ponderação do absoluto direito que todo o ser humano tem para decidir sobre a sua vida. No entanto, e porque o PSD vive e convive estas matérias em absoluta liberdade de pensamento, outras opiniões existem, bem diferentes da minha. E porque vivemos em democracia, vejam lá, senhoras e senhores deputados, exatamente com a mesma legitimidade da minha e da vossa. E é isto que nos caracteriza, e é também isto que orgulhosamente nos distingue dos demais partidos políticos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, para nós, e quando falamos de técnicas de procriação artificial, os interesses da criança a nascer são supremos e prevalecem sobre quaisquer outros hipotéticos direitos individuais e, acima de tudo, sobre todas as agendas político-partidárias. Colocar na agenda política matérias de tamanha importância só porque se trata de um tema fraturante e porque hoje os tempos políticos conturbados o reclamam, a mim particularmente, mais do que como deputada, como mulher, envergonham-me. O que me convoca é a angústia, o sofrimento físico e psíquico de quem deseja durante anos ter um filho e não o alcança por razões médicas. Isso sim deverá estar sempre presente no nosso espírito, assim como em primeira linha do nosso coração a absoluta salvaguarda do superior interesse dessas crianças.
Ao melhorarmos a condição humana e ao depositar esperança nos espetaculares avanços da medicina, temos nestas matérias, em Portugal, muitas e boas razões para nos orgulharmos. Pois, por exemplo, no passado mês de outubro, os hospitais da Universidade de Coimbra conseguiram realizar o primeiro transplante de um ovário que tinha sido criopreservado na sequência de um diagnóstico de um cancro. O ovário desta mulher foi-lhe retirado e depois todos os tratamentos oncológicos a que foi submetida, 6 anos depois, através deste transplante, foi-lhe novamente conferida a possibilidade de tentar engravidar e concretizar o seu projeto de família. Este é o milagre da ciência a funcionar. Esta é uma técnica de procriação num hospital público do nosso país a produzir os seus resultados. E é este tipo de milagres que esta matéria, muito mais científica, ética e técnica do que política, a todos deveria também hoje convocar. Disse.